Caso relacionado. Caio, sou uma pessoa que há algum tempo decidi pensar diferente, assim como você. E saí da Bleia, que fiz parte por 30 anos. Desacreditei na religião e em todas as bobagens que a Assembleia prega. Porém, uma coisa eu trago comigo dessa experiência e não tenho como negar. Os carismas, os dons espirituais. O que eu faço, Caio? Não tem nada a ver com a Bleia, né? Nem com o movimento pentecostal. Olha, Paulo não era pentecostal. Paulo era um discípulo de Jesus, né? Então tá aqui, ó, Novo Testamento, a Assembleia de Deus não existia. Aqui, a Assembleia de Deus, infelizmente, existiu sem levar em consideração 1 Coríntios 10, 12, 13 e 14. Senão ela não seria essa panela de pressão que ela se tornou. O que aconteceu na Bleia foi carismas sem caráter. Foram carismas sem palavra, só doutrinas. O que aconteceu lá foi o abandono do espírito simples de Jesus, que foi trocado pelas formatações generalescas e coronelescas dos caudilhos da Bleia. Se tornaram os anti-Jesuses do exemplo a ser dado ao povo. É um monte de general, de coronel, de capitão, de cabo, é um negócio militarizado, pesado, e aquela singeleza, a leveza do Jesus de sandálias morreu. A leveza do Cristo que acolhe, que abraça os pequeninos acabou. É tudo assim, Pai, Senhor, irmão, todo... No meio daquela seriedade, aconteceu a falência do caráter, como aconteceu a falência do carisma. Exceto no coração de pequenas e poucas pessoas pobres, humildes e sinceras, que às vezes não têm compreensão de quase nada, tem muito pouca instrução, mas a vivência que elas têm no amor de Deus é real, por isso o carisma que elas praticam é genuíno. Isso era o que tinha muito no passado, acerca do que todo dia eu digo, que conquanto houvesse muita ignorância, era uma ignorância sincera, por isso era absolutamente tolerável, porque era sincera, era honesta. Você reverenciava a pessoa, embora não concordasse com nada do que ela ainda pensava ou entendia, porque era honesto e sincero da parte dela. Isso tudo morreu, acabou. Então, carismas, o que isso tem a ver com a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus não tem a ver com carismas. Ela se tornou uma Assembleia da carne, não do carisma. Se transformou num grande açougue, num jabazeiro sem fim. Ele chamou aí algo que eu não sei a que ele se referia, de Cassino Boas Novas. Mas, meu Deus, eu poderia vir de ponta a ponta nos grupos variados que se autodenominam assim, com exceção de um, talvez, ou dois. Todos os outros têm tudo que é tipo de história que você queira, desde caudilhos que mandam matar, dar surra, bater, agredir. E essa é a igreja das línguas estranhas, da profecia, da interpretação. Então, tudo que não existe hoje em dia na Assembleia de Deus, infelizmente, é carisma. Também não existe caráter. E eu não estou falando de um grupo, eu estou falando em geral. A Assembleia de Deus é a sua maior denominação pentecostal. Mas isso é uma afirmação que, infelizmente, se torna praticamente generalizada em qualquer direção que você queira. Os carismas são falsos, porque o caráter do Evangelho morreu nos carismáticos, nos pentecostais. Segunda razão também foi porque eles deixaram de ser discípulos de Jesus e passaram a ser pentecostais. É a desgraça dos ismos. Quando eu vejo gente dizendo, sou cheio de fé, sou pentecostal, eu digo, não associo uma coisa a outra. Isso nem existia. Jesus nunca criou nada pentecostal, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém disse, meus irmãos, nós somos pentecostais. Não, eles só amavam a Jesus, eram discípulos de Cristo. E o dia de Pentecostes foi um dia. Você não vê Paulo fazer nenhuma vez alusão àquele dia como data.
nem aquela experiência como assunto. A pentecostalidade, se assim a gente pudesse chamar de Paulo, eu prefiro chamar de espiritualidade dele. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, ele diz: olha, vocês sejam cheios do Espírito Santo, fiquem cheios. E ali a expressão enchei-vos é voz passiva, é ato contínuo, é uma coisa que não para, não é um evento, é um estado de consciência crescente. E tem a ver com rendição. Enchei-vos é entrega, entreguem-se à plenitude, é rendição, é oferta do ser. Enchei-vos do Espírito. É um mandamento plural, porque tem a ver com comunhão. Ninguém jamais será cheio do Espírito odiando o próximo. Por isso eu me encho do Espírito também quando eu amo o próximo. Falando entre vós com salmos, não é recitando Bíblia um para o outro, não. É tendo uma atitude salmódica na alma, um espírito de sinceridade do salmodiar, para cantar, para orar, para confessar, para dizer. Falem no espírito da sinceridade. Porque toda sinceridade vazada diante de Deus é um salmo novo produzido pela alma. E assim você vai mantendo o coração cheio do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com a mente transcendida, sempre tomada e grávida do sublime, sujeitando-vos uns aos outros em amor e no temor de Cristo. Paulo diz: assim fazendo, e maridos amando as suas mulheres, mulheres respeitando seus maridos, pais não oprimindo os filhos, filhos aceitando o carinho instrutivo e disciplinador e justo dos pais, patrões tratando bem aqueles que lhes servem, os empregados cristãos sendo responsáveis com aqueles que os assalariam. E todos, finalmente, irmãos, entendamos e vivamos assim, vestidos da couraça da justiça, com o capacete da salvação na cabeça, com os pés na preparação do Evangelho da paz, empunhando sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e apagando os dardos inflamados do diabo com o escudo da fé, orando e pregando e vivendo com a intensidade de entes sinceros. Aí vocês ficam cheios do Espírito Santo. Isso é o ensino da palavra. Tem nada a ver com o movimento pentecostal, é um movimento que chegou aqui pela via dos suecos e se implantou definitivamente aqui através do surto americano pentecostalizante, que acabou desgraçando o protestantismo e o movimento evangélico no planeta todo. Só causou desgraça, infelizmente. Então, querido, o que uma coisa tem a ver com a outra? Nenhum pentecostal tem nenhum direito de primogenitura sobre o Espírito Santo, tem ninguém. Então viva cheio do Espírito. Leia o meu livro, O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Eu não estou com ele aqui nessa mesa, mas é um livro, está ali, esse branco aí, brother, podia pegar aí, ó. Aqui, ó. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Isso aqui que você tem que ler. Todo mundo aqui nesse conflito, leia isso. Onde todos os dons espirituais estão aqui em vigência segundo o Novo Testamento. E a prática deles conforme o Novo Testamento. Aí faz bem e não faz mal. Quando é diferente, só cria doidos, malucos, dilui o caráter, surta o indivíduo. Dom carismático, sem caráter quebrantado, é desgraça com certeza. Vá lá no caiofabio.net, adquira esse livro aqui, leia. Leia e distribua. Nunca ele foi tão útil como o será agora, desse tempo em diante, quando milhares e milhares chegam aqui como você, dizendo: eu não posso negar a experiência que eu tive, embora eu não possa negar os dissabores, as mentiras e a loucura que eu constatei, de modo que eu quero o Evangelho, mas não quero mais viver no lixão. Seguir pela palavra, e aqui você vai encontrar uma instrução clara, simples e límpida. Duvido que haja alguém para dizer qualquer coisa em contrário. É só conferir na palavra. Bereanos, estudem o Novo Testamento
E aqui está um guia simples e fácil para quem quiser conferir como são as coisas do Espírito Santo hoje. Porque o Espírito Santo é o Deus que vive em mim e que vive em você. Não é prerrogativa de nenhum grupo. Não está entregue e não recebe royalties de nenhum grupo em particular. Ele é Deus. Entendeu, querido? E aí? Pois então, ele vai e acrescenta que ele fala assim: eu sou alguém que sabe e não quer fazer parte das tolices religiosas da igreja evangélica, mas que sente na pele os carismas, os dons, como o de falar em línguas. Bom, isso tudo está resolvido. Me sinto como um presbiteriano, mas um presbiteriano que fala em línguas estranhas como um pentecostal. Leia o meu livro. Conflito está tudo resolvido tá no coração dele. Está dito e falado. Tá bom, amigo? Mas olha, faça isso mesmo. Pegue o livro aqui. Eu não estou vendendo o livro, não. Quem me dera poder fazer uma transfusão de entendimento. Te dar um pendrive para você botar em algum lugar e processar. Mas você vai ter que fazer o esforço de mergulhar, tirar, sugar, reter o que é bom, guardar, discernir. Tá? E o Senhor te guarde. Um grande beijo.